Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula, de matemática da Escola Bíblica Cristã. Muito prazer, meu nome é Arthur Ronalson, sou professor da Escola Bíblica e hoje nós abordaremos, vamos apresentar a vocês, para vocês aprenderem, eu vou ensinar, divisão no conjunto natural, que está lá no capítulo 6 do nosso livro É Tempo de Matemática, da Editora Brasil, página 52, tá bom? Vamos lá. Nos tópicos de hoje, turma, abordarei sobre os princípios da divisão, o que significa divisão, a utilização do zero na divisão, o algoritmo da divisão, a origem dos sinais, também, e resoluções de exercícios. Aí vamos lá. Inicialmente, eu queria ensinar a vocês, eu desejo, para vocês poderem aprender o que significa divisão. Divisão é a palavra que vem nos proporcionar, uma intenção de repartir algo em partes iguais. Para isso que existe a divisão, para que a gente possa dividir, repartir algo que esteja numa quantidade grande em partes iguais. Pode ser também numa quantidade pequena, mas que seja repartido de maneira igualitária, igual, uma mesma quantidade entre as partes. Aí vamos lá, lá na nossa página 52 do capítulo 6, nós temos o seguinte exemplo. Nós temos 40 bombons que precisam ser distribuídos em 5 caixas. Mas para isto faremos uma divisão para descobrir quantos bombons vai ter em cada caixa, que está aqui à nossa esquerda, Então, se nós pegarmos o 40, que é conhecido também como nosso dividendo, para a divisão ele é chamado de dividendo. Lembrem-se que o número que vai ser dividido, que é o número total, ele é chamado dividendo. O dividendo, que é o 40, ele vai ser dividido pelo divisor, que é o número que vai estar dividindo o dividendo. É o divisor, é o 5 caixas, E o 8, que é o resultado desta divisão, de 40 por 5, ele é chamado de quociente. É o nosso quociente, que é o nosso resultado da divisão. Nesse caso, o resto da divisão foi 0, ou seja, foi uma divisão exata, Aí vamos lá, só para vocês poderem ter mais entendimento, está aqui uma outra representação, uma forma diferente, para vocês poderem memorizar, 40 é o dividendo, 5 é o divisor, 8 o nosso quociente e o resto, nesse caso, foi 0, certo? Lembre-se sempre, dividendo é o número que será dividido, divisor é o número que está dividindo algo, E quociente é o resultado dessa divisão, tendo como resto o valor que vai estar apresentando. Caso a divisão seja exata, será sempre resto 0. Caso ela não seja exata, uma divisão inexata, ela terá um resto com um número que represente o resto dessa divisão, o que sobrou da divisão. Mas vamos lá, Divisão, pessoal, uma divisão exata, ela é o inverso de uma multiplicação, da operação de multiplicação. Por quê? Vamos lá. Se eu pegar o número 40, o mesmo 40, do nosso exemplo, e dividir por 5, nós teremos o resultado igual a 8. Por que igual a 8? Lembrando que a divisão exata ela é inversa à multiplicação, então se eu pegar o mesmo 8 e multiplicar por 5, ele vai dar igual a 40. Então nós comprovamos que essa divisão está exata. O resultado da divisão de 40 por 5 caixas, 40 bombons por 5 caixas, vai dar igual a 8. Está aqui, ó. Então, mas vamos lá, para vocês poderem entender melhor, vou dar algumas dicas. Lembrem-se que o fator de divisão e de multiplicação, que está aqui, ó, ele sempre será quem? O divisor, tá certo? O fator que vai primeiro dividir e depois multiplicar para tirar a prova, sempre será o nosso divisor. E quem vai ser o resultado? Vamos lá, relembrando. 40 é o nosso dividendo, que será dividido pelo divisor, que é o nosso fator de conferência, para a gente poder identificar o resultado como certo ou não.
Aí, 40 dividido por 5 deu igual a 8. Então, dividindo 40 bombons para 5 caixas, nós temos 8 bombons para cada caixa. Logo, sabendo que a operação de multiplicação ela é inversa à operação de divisão, nós podemos pegar o mesmo resultado e multiplicar pelo seu divisor, né, dessa operação de divisão, e nós vamos ter 8 vezes 5 igual a 40. Lá na tabuada do 5, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, o resultado está correto, tá bom? E deu uma divisão com o resto zero. Então, por quanto devo multiplicar o 8 para obter 40? Eu devo multiplicar por 5. Mas e por quanto devo dividir o 40 para voltar ao 8? Eu devo dividir pelo mesmo 5, tá bom? Vamos lá, né? Para a gente poder conhecer mais alguns exemplos. Então, agora eu irei apresentar a vocês a utilização do zero na divisão. O zero na nossa divisão, não é? Então, observe os exemplos a seguir. Vocês se lembram que nossas aulas sobre propriedades da multiplicação, nós tínhamos a propriedade comutativa, no qual a ordem do fator não altera o resultado do produto para a multiplicação, né? 0 vezes 5 é igual a zero. E 5 vezes zero também é igual a zero, independente da posição dos mesmos. Mas, no caso da divisão, nós não podemos obedecer essa lei. Por quê? Quando for especificamente para o zero. Se o zero ele for o divisor, essa operação não existe, turma. Por quê? Vamos lá. Se eu tiver 5 lápis, por exemplo, e for dividir para 0 pessoas, então não temos como dividir 5 lápis para 0 pessoas, porque não tem pessoas. Então, não existe essa divisão. Mas o inverso existe. Se eu tiver 0 lápis e for dividir para 5 pessoas, eu terei 0 lápis por pessoa. Nenhuma pessoa vai ter lápis, porque eu tenho 0 lápis aqui para dividir, então, logo, cada pessoa não vai ter nenhum lápis. Ou seja, na divisão, o zero só é aceito caso ele esteja na posição do dividendo. Mas, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Mas, caso ele estiver na posição do divisor, não existe a divisão. Tá bom, turma? Mas, na posição do dividendo, é uma divisão certa. 0 dividido por 5 dá igual a zero. Mas 5 dividido por zero não existe. Tá bom? Por quê? 0 dividido por 5 existe. Porque 0 lápis para 5 pessoas vai ficar 0 lápis por pessoa. Existe. Mas 5 lápis para 0 pessoas não existe, porque vai ficar lápis para ninguém. Não está dividindo, tá bom? Então lembre-se sempre, uma divisão no qual o zero é o divisor, ela não existe. Tá aqui, ó. A divisão não existe. Mas uma divisão no qual o zero é o dividendo, ela existe. Dá o resultado que é o quociente zero, tá bom? Vamos lá, né? Continuando. Pronto, voltei. Pronto, o algoritmo da divisão agora, né? Agora eu gostaria de ler essa questão para vocês e fazer no quadro, para que vocês possam entender, né? O algoritmo da divisão. Então vamos lá. Vamos relembrar as ideias de algoritmo da divisão, resolvendo dois problemas, né? Primeiro o problema A, né? No caso nós temos 2.178 ingressos para um show que serão igualmente distribuídos entre 18 pontos de venda na cidade. Quantos ingressos receberá cada ponto de venda da cidade? Vamos lá, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês poderem ver no quadro. Deixa eu vir aqui.
Vamos lá, né? Deixa eu só posicionar. Posicionar aqui para que todos possam ver, né? Os cálculos. Deixa eu só apagar aqui. Nós temos 2.178 ingressos. Aqui, ó. Deixa eu usar outro lápis melhor. Vou usar um lápis vermelho para ficar mais claro, né? Para ficar mais destacado. Deixa eu pegar aqui. Né? 2.178 ingressos dividido para 18 pontos, né? Vamos lá. Na divisão, meus filhos, primeiro vocês analisam o seguinte. Nós sabemos que o 18 é o divisor, não é? E ele está em que classificação? Ele está na casa das unidades, das dezenas, das centenas ou de milhares, né? Ele está na casa das dezenas. 18 está na casa das dezenas. Então, o nosso dividendo, inicialmente, também vai ser separado na casa das dezenas, 21. Tá vendo? Então, se eu tenho 21 dividido por 18, quanto vezes 18 chega perto de 21? Sabendo que a operação de divisão ela é inversa à operação de multiplicação. Quanto, a pergunta é o seguinte, lembre-se dessa pergunta. Quanto vezes 18 chega mais perto ou dá igual a 21? 1. O número 1 é o número que vezes 18 vai dar 18. Boto ele aqui embaixo, ó. E vezes 18 chegou mais perto de 21. Ele precisa dar mais perto, igual, mas não pode passar, tá bom? Se lembrem dessa dica. Então, 1 vezes 18, tá aqui, 18. 21 menos 18. Vamos lá, ó. Fazer aqui ao lado. 21 menos 18, certo? Vamos lá. Nós temos, ó, 1 menos 8 não pode dividir. Então, eu vou precisar colocar mais um emprestado aqui em cima. 1 com 1, 11. 11 menos 8, 3. Então, se eu pedir pela regra, se eu pedir um emprestado aqui em cima, ele está no sol, ele vai passar para a sombra. Ele está no sol, passar para a sombra. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, aqui em cima, ele vai ser 1 com 1, 11. Aqui embaixo, quando ele cair para a próxima casa, ele vai ser 1 mais 1, 2, tá bom? A regra é sempre essa. 21 menos 18 dá igual a 3. 3 dá para dividir por 18? Não dá. Então, nós precisamos descer quem? O próximo algarismo, que é o nosso sétimo, né? O nosso sétimo, né? O próximo algarismo. Então, agora ficou que número? Formou o número 37. Tá vendo? Então, 37 dividido por 18, quanto será, hein? Vamos lá para a tabuada do 18, sabendo que a operação de multiplicação ela é inversa à operação de divisão. 37 dividido por 18, vamos para a tabuada do 18. 1 vezes 18 dá igual a 18. 2 vezes 18 vai dar igual a 36. 3 vezes 18 vai dar igual a 3 vezes 18, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, vai dar igual a 54. Então, 2 vezes 18 dá 36 e 3 vezes 18 dá 54. 3 vezes 18 passou de 37, não pode ser o 3. Então, vai ser quem? Vai ser o 2. 2 vezes 18, 36. 37 é maior que 36. Logo, 37 menos 36 vai sobrar 1. Tá certo? 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0.
Lembrem-se que após a multiplicação, qual é o próximo passo na divisão? Fazer a subtração aqui ao lado, tá bom? Então, vamos lá, né? Continuando nossa divisão, para nós chegarmos ao resultado. Sobrou 1 nessa divisão, nessa subtração de 37 menos 36. E o 8 ainda está sozinho. O 8 vai descer para ser dividido pelo 18. Sabendo que a operação de divisão é inversa da multiplicação, quanto vezes 18 vai dar igual a 18? Na tabuada do 18, 1 vezes 18 dá igual a 18. Então, ele vem para cá. Ó. 1 vezes 18 deu 18. Vou botar ele aqui. Ó. 18 menos 18, 0. Resultado, 121 ingressos por ponto. Ok? Este é o resultado final. 121 ingressos por ponto. Vamos agora para a questão B, tá certo? Para vocês poderem analisar e prestar e conseguir acompanhar como se resolve os cálculos, né? Na questão B, turma, eu tenho, vou botar aqui para vocês verem, ó, já é uma questão diferente. Vamos lá, né? Ó, questão B. Em certa fábrica de parafusos, né, a produção é embalada em caixas, tá certo? Que acomodam 12 parafusos cada uma. Em cada caixa nós podemos colocar 12 parafusos. Aí se uma máquina, né, se a máquina produz diariamente 3.612 parafusos, né? 3.612 parafusos. Quantas caixas são utilizadas por máquina, né? Nós sabemos que cada caixa cabe em 12 parafusos. E a máquina dessa fábrica produz 3.612 parafusos. Então, quantos parafusos, aliás, quantas caixas serão necessárias para poder acomodar 3.612 parafusos? Vamos lá, né? Deixa eu só abrir aqui. Pronto, voltamos, né? Vou apagar essa questão aqui anterior para a gente poder resolver essa próxima. Vamos lá, né? Vamos lá, nós temos uma caixa, está aqui, ó, uma caixa, acomoda 12 parafusos, ok? Está aqui, ó, tá o nome completo, parafusos, né? 12 parafusos. E uma máquina, né? Uma máquina produz 3.612 parafusos. Então, quantas caixas eu vou precisar, né, para poder acomodar 3.612 parafusos produzidos em cada máquina, né? Quantas caixas eu vou precisar para poder acomodar os 3.612, sabendo que cada caixa acomoda 12 parafusos. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu já sei que a máquina produz 3.612, este é o nosso dividendo, né? Ele vai ser o nosso dividendo e o nosso divisor vai ser 12 parafusos. Por quê, professor? O 12 vai ser o nosso divisor e o 3.612 é o nosso dividendo. Vamos lá, né? Nós queremos saber o quê? Quantas caixas nós precisamos, sabendo que uma caixa acomoda 12 parafusos. Vejam, 3.612 parafusos é o total que uma máquina produz. Ou seja, eu quero saber em quantas caixas eu vou acomodar 3.612, sabendo que em uma caixa eu acomodo 12 parafusos. Então, se eu sei que em uma caixa eu acomodo 12 parafusos, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem da nossa aula, vocês saberem como é que eu vou descobrir, professor, que é o 12 que vai dividir e o 3.612 que vai ser dividido.
eu apagar aqui embaixo, para vocês poderem entender. Veja, lembra que quando eu não sei, eu coloco um X em algo que eu não conheço? Então, vamos lá, né? Veja, lembre-se, se eu tenho uma caixa para 12 parafusos e tenho 3.612 parafusos para a caixa que eu não sei, então tem uma dica que eu vou dar a vocês. Ó. Aprendam essa regrinha chamada meio pelos extremos. Meio pelos extremos, eu correlaciono uma caixa que tem 12 parafusos, 3.612 parafusos em quantas caixas, que é o nosso X. Eu estou dando uma letra para o que eu não conheço. Então, eu vou puxar as setinhas aqui, ó, desenhar a setinha em cada ponta do X. Vamos lá. 3.612 parafusos, ele está apontando para a caixa, tá bom? Eu quero saber quantas caixas. Então, 3.612 parafusos, vezes a caixa, né? Nós vamos ter 3.612 desse lado, 3.612 desse lado, dividido, né? Vai ser igual a dividido por 12 parafusos, que vai vir para baixo. Lembre-se, deixa eu fazer uma forma mais simples. Numa fração, 3.612 vai ficar em cima e 12 vezes x, que é o nosso número de parafusos por caixa, vai ficar embaixo. Deu para entender? 3.612 vezes a caixa em cima, 12, que é o nosso parafuso, vezes o x, ficou embaixo, que é a nossa fração. Para vocês entenderem melhor. Transformando essa fração em divisão, né? Como é? Você vai ter 3.000, quem está em cima vai ser dividido, né? 3.612 dividido por 12, que é o nosso divisor, né? Vamos lá. 12 está na casa das dezenas, das centenas ou das unidades? Está na casa das dezenas. Essa é a primeira pergunta. 12 está na casa das dezenas. Então, 36 vai ficar aqui, 3.612, eu separo logo os 36, que é a nossa primeira dezena. Entendeu? Aí vamos lá. Lembrando que no primeiro passo, né? Vamos lá, o primeiro passo. Vou colocar aqui, para vocês, deixa eu botar mais para cá, para vocês poderem lembrar. Primeiro passo, definir as dezenas. Vou apagar aqui. Segundo passo, vamos lá, segundo passo, aplicar, né? Aplicar a multiplicação. Por que aplicar a multiplicação? Vamos lá. Quanto vezes 12 vai dar igual a 36? Vamos para a tabuada do 12. 1 vezes, vou botar aqui mais para cá para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. 1 vezes 12 dá igual a 12. 2 vezes 12 dá igual a 24. 12 mais 12, 24. 3 vezes 12, se você não souber de cabeça, se lembrem sempre, levar para o papel. 3 vezes 12 é 36, mas não se esqueçam de fazer no papel. 3 vezes 12, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 36. Olha aí, 3 vezes 12 dá 36. Vou levar ele para cá, Vou apagar aqui para poder ter espaço. Aí vamos lá. 3 vezes 12, 36. 36 menos 36, 0. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Opa, ainda tem um 12, O 12 vai descer para cá. 12. Agora nós temos 12 para dividir por 12. Quanto vezes 12, sabendo aqui, no segundo passo, né? Aplicar a multiplicação. Quanto vezes 12 vai dar igual a 12? 1. Na tabuada do 12, 1 vezes 12 dá igual a 12. Ok? 12. E agora, terceiro passo, né? Vou botar aqui, terceiro passo, né? E faltou naquela hora, depois da multiplicação,
nós temos a subtração, né? Só para poder constar aqui para vocês anotarem. Terceiro passo, depois de multiplicar, né? 1 vezes 12, nós vamos fazer a subtração, né? Terceiro passo, aplicar, né? A subtração até obter, né, o resto. Aí vamos lá. Nesse caso aqui, ó, 1 vezes 12, 12. O nosso resto, ó, aplicando a subtração agora. Primeiro passo, definir as dezenas, né? Aqui, terceiro passo, aplicar a subtração até obter o resto. 3 vezes 12, 36. Resto 0. Desceu 12. Descendo 12, agora eu vou dividir novamente. 12 dividido por 1, ou 12 dividido por 12 dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 12 dá 12, que a multiplicação é a inversa da divisão, ela comprova. Se 1 vezes 12 dá 12, então 12 menos 12 vai dar resto 0. Então, a resposta dessa questão será 31 parafusos por caixa. Ok? 31 parafusos por caixa. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu apresentar aqui agora a vocês um pouco sobre a história da matemática, né? Sobre a história dos nossos sinais, tá bom? Para vocês poderem conhecer sobre a história dos sinais. Vamos lá. Bom, turma, chegando no nosso módulo, né, no nosso slide, na nossa apresentação, sobre um pouco de história da matemática, vamos conhecer a história do sinal do igual. Vocês já ouviram falar, lembra naquelas aulas, né, que nós tivemos de igual, maior que, menor que? Então, este senhor, chamado Robert Record, ele era um inglês, né, nasceu na Inglaterra, nasceu no ano de 1510 e foi o primeiro matemático, professor de matemática, a utilizar o sinal de igualdade, que está aqui, ó, ao lado, para poder expressar sinais de números iguais, né? Quando nós temos algarismo de mesma quantidade. Aí ele que trouxe essa representação. Lembram que esse sinal de igual para o nosso sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós usamos hoje, né? Que é o sistema hindu, que foi difundido pelos árabes, né? Ele é o sinal igual, nós temos os números indo-arábicos, né? Na verdade. Aí, Robert Record adicionou aos números indo-arábicos o sinal de igual. Lembram que para a língua maia, né? Para as escritas maias, o sinal de igual, ele significava quanto? O número 10, porque cada símbolo desse equivalia a 5. Unidade de 5, né? Mas vamos lá. Robert Record, ele nasceu no país de Gales, né? Ele morreu em junho, em Londres, né? Em junho de 1550. Vocês se lembram que na história do Brasil, nosso país foi colonizado pelos portugueses em 1500? Pronto. 10 anos após a colonização do nosso país, Robert Record nasceu. E em 1550, 50 anos após os europeus colonizarem a América do Norte, que é nossa hoje nosso Brasil, né? As Índias, né? Que era chamada das Índias. 50 anos depois ele faleceu. Mas durante sua carreira ele foi médico, foi professor de matemática e autor de vários livros de matemática que nós utilizamos os seus símbolos até hoje. Ele trabalhou como professor da universidade inglesa, né? As universidades inglesas de Oxford e Cambridge, que são a Oxford University e a Cambridge University, né, que é a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge, que são duas regiões da Inglaterra que recebem o nome, a sua universidade recebe o nome da região, tá bom? E lembre-se que ele foi o primeiro matemático considerado a escrever o sinal de igualdade para poder representar números, algarismos de mesma quantidade, né? De algum objeto ou algum ser inanimado.
Ele morreu em 1557 e, infelizmente, ele não foi reconhecido ainda em vida, né, como o primeiro matemático a utilizar o sinal de igualdade, mas 5 anos após ele morrer, foi publicada a sua obra, né, sobre aritmética, no qual a igualdade surgiu como um símbolo que é utilizado até hoje. Tá bom? Aí vamos lá, né, para o próximo. Agora eu vou contar um pouco a vocês da história do sinal de maior que e menor que. Lembra do sinal de maior que e menor que nós já utilizamos na unidade? Os sinais de maior que, ele representa um número que vai estar sempre maior do que o outro, né? Deixa eu só representar aqui a vocês. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês poderem ver. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Vamos lá, né? O sinal de maior que e o sinal de menor que, ele foi utilizado, na verdade, pelo Thomas Henriot, na Inglaterra também, lá na Universidade de Oxford. O Thomas, ele já foi professor de matemática e dedicou toda a sua vida ao estudo da astronomia e da óptica, e da matemática, né, aplicada à astronomia. O que significa astronomia, turma? Astronomia significa estudo dos astros, estudo das constelações, das estrelas, dos cometas, dos corpos celestes, dos planetas. A astronomia busca estudar o ensino de estudo de posições de astros, de velocidade e composição. E a óptica. A óptica está ligada à astronomia, por quê? E à matemática. Porque a óptica é como um óculos, por exemplo, de grau, né? Você pode ver algo com melhor nitidez, com melhor clareza, quando você põe um óculos. Mas se você estiver sem óculos, você acaba não vendo algo que esteja distante de você. A astronomia utiliza a óptica para poder observar os astros lá fora do planeta a partir de pontos fixos na Terra. Com telescópios, com lunetas, nós conseguimos observar alguns corpos celestes e algumas constelações através da óptica. E a matemática ajuda a você dimensionar a distância, o tamanho, o perímetro, né, que você tem a área e o perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados e a área é todo o espaço ocupado, é o volume, na verdade, né? O volume é todo o espaço ocupado e a área é o espaço plano de cada objeto. Mas, enfim, este assunto mais detalhadamente vocês vão ver mais para frente, lá no 8º ano, a partir do 7º, 8º e 9º ano vai estudar mais especificamente sobre astronomia, né, sobre os astros e constelações. E, nesse momento, aqui já está ótimo para vocês poderem conhecer um pouco da história dos números matemáticos que foram utilizados, né, os símbolos matemáticos, através do Thomas Henriot, aplicado à astronomia e à óptica. Estes assuntos vocês conhecerão mais para frente. Bom, pessoal, nossa videoaula de hoje vai ter uma pausa aqui. Nós vamos continuar na próxima videoaula com resoluções de exercícios, né? Exercícios de fixação, tá bom? Para que vocês possam acompanhar as resoluções dos exercícios. E agora foi a explicação sobre divisão, né? Eu agradeço a vocês por toda a atenção. Aguarde a nossa próxima videoaula aqui no canal da Escola Bíblica Cristã. Nós já vamos continuar com a resolução dos exercícios da nossa disciplina de matemática. Fiquem com Deus e até a próxima.